Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula, é hora de ter tempo. Apresentação, Isabela Fortunato. Bem-vindos e bem-vindas ao É Hora de Ter Tempo, aquele refresquinho de produtividade, gestão de tempo na hora do seu almoço, para você ter um horário de pausa com um pouquinho de descanso, mas também, com um pouco de conhecimento, que nunca é demais, nunca é ruim, sempre vale a pena. Eu sou Isabela Fortunato e estou aqui na Rádio Ponto e Vírgula. Estamos no app, estamos no site, estamos no Instagram, estamos no YouTube, como vocês sempre sabem, né? Então agora a gente está em todas as plataformas. Hoje eu vou falar para você que ainda é CLT. Ainda porque eu sempre torço para que as pessoas, empreendam em algum momento. Porque nem que seja para ter uma segunda renda. Pode não ser a sua primeira opção, porque você gosta mais de segurança, certeza, empreender um pouco arriscado, mas pode ser a opção que vai fazer você se aposentar tranquilo, sem ter que trabalhar a vida inteira. Então, eu sempre tenho essa esperança que vocês, em algum momento, vão empreender. Mas para você que tem um trabalho de 8 às 5, de 9 às 6, para você se organizar, é fundamental você ter uma boa produtividade. Isso vai fazer com que você seja muito bem visto, vai acabar te fazendo galgar posições, ser promovido com mais facilidade. Isso é muito importante. Acho que todo mundo que está numa empresa quer crescer dentro dessa empresa, e todo mundo que contratou alguém para trabalhar na própria empresa quer aquele funcionário que se dedica, aquele funcionário que veste a camisa da empresa. Então, ele vai ser sempre muito, muito bem visto pelas lideranças, pelos diretores, pelos cabeças da empresa, Isso é muito, muito importante. Então, hoje eu vou dar dicas aqui para você poder se organizar dentro da empresa, se organizar, ter seu trabalho sempre organizadinho. Ter o trabalho organizadinho dentro da empresa não é só sua mesa estar organizada, isso é muito importante também. Organização, aquela que a gente vê, a olhos nus. A organização da mesa, sua organização da sua bolsa, das suas coisas, isso é muito importante, mas não é só isso. Então, vamos lá, vamos começar. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa organizar é ter sempre inventário com todas as tarefas que a gente precisa fazer. Isso tudo escrito, tá, gente? Na sua frente. Tenha sempre, seja no digital, seja no papel, tenha sempre escrito o que você tem para fazer. Você também deve ser responsável por vários projetos dentro do trabalho, E dentro desses projetos você deve ter também uma série de tarefas. Então, isso é muito importante que você tenha consciência e clareza total dessas tarefas que você tem para fazer no seu dia a dia. Mas antes de falar de lista de tarefas, eu quero deixar aqui um comentário sobre calendário, porque a gente acha que sabe usar calendário, mas nem sempre sabe. O que vai para o calendário? Tarefa não vai para o calendário. O que vai para o calendário são todos os seus compromissos com data ou com data e hora marcada. Então, por exemplo, todas as suas reuniões vão para lá, E nos espaços em branco, entre esses eventos, esses compromissos, é que vão os blocos de trabalho, que são blocos de tempo que você tem para poder executar aí sim a sua lista de tarefas. Certo? Então, você tem de um lado o calendário e do outro lado o inventário com as tarefas, com os projetos e as tarefas dentro de cada projeto. O que eu te aconselho a fazer? Eu te aconselho pegar um caderno, dividir em dois, fazer de um lado a sua caixa de entrada, a gente vai falar de caixa de entrada daqui a pouco, e do outro lado listas de projetos com as suas tarefas dentro. Certo? Então, a gente sempre vai ter uma lista enorme de tarefas para fazer no dia. Esse calendário, que eu aconselho que seja o calendário do Google ou do Outlook,
É um calendário que eu te aconselho ter sempre uma visão semanal dele, tá sempre aberto na sua frente, numa visão semanal. E que a gente tenha sempre uma visão da nossa semana inteira, do que já foi, do que já passou e do que ainda tem a fazer. E toda vez que você sentar para se organizar, para organizar a sua semana, que você olhe a semana anterior e que você olhe a nova semana que está entrando, para você poder ter uma visão geral de quantos blocos de trabalho você vai ter para poder distribuir as suas ações, para poder distribuir as suas tarefas, certo? Essa lista de tarefa enorme, ela frustra a gente. Ela só está ali para frustrar a gente, porque a gente nunca vai ter a capacidade de fazer ela toda. Nunca. Então, como eu já disse aqui antes, a gente só é capaz de executar de 3 a 5 tarefas de complexidade média por dia de trabalho. Então, vale a pena a gente sempre cronometrar as tarefas que a gente tem para fazer. Por exemplo, se a gente tem uma tarefa de financeiro para fazer, a gente é financeiro administrativo, certo? A gente tem uma tarefa de financeiro para fazer, alimentar o aplicativo de finanças da sua empresa com as entradas e as saídas, conferir os comprovantes de pagamento, por exemplo. Você cronometra quanto tempo você leva para fazer isso ou quantas ações você consegue implementar em 1 hora, por exemplo. Você pode fazer dessa forma também. Então, tudo que for de complexidade média, você vê quanto você consegue fazer em 1 hora ou quanto tempo você leva para terminar as tarefas ali, as ações do dia inteiro. Né? Tem coisas que a gente faz um pouco mais rápido, tem coisas que a gente faz com um pouquinho mais de dificuldade. É até bom a gente ter uma lista de tarefas e classificar, né, pela complexidade, pelo tempo que a gente leva para executar. Né? Assim a gente vai ter sempre um parâmetro para quando outras tarefas futuras semelhantes aparecerem, certo? Então, é sempre bom a gente acumular tarefas parecidas juntas. Assim, nosso cérebro já fica configurado para fazer aquele tipo de tarefa. Isso nos faz perder menos tempo, porque o cérebro, ele perde menos tempo quando a gente... ele perde muito tempo quando a gente muda a atenção de uma coisa para outra. É por isso que, sempre que a gente fala em trabalho focado, a gente fala em trabalho focado sem o celular perto. Porque todas as vezes que a gente está fazendo alguma coisa, a gente para olhar o celular, a gente carrega a atenção do que a gente estava fazendo primeiro. E quando a gente volta do celular, a gente carrega a atenção do que a gente estava lendo no celular. Então, a gente está sempre com a atenção suja. A gente está sempre com a atenção um pouco deturpada, porque a gente está passando de uma tarefa para outra. Lembrando, ser multitarefas é uma lenda. Isso não existe. O cérebro só consegue comportar uma tarefa por vez, tá bom? Então, muito bom a gente ter também uma lista com as tarefas mais fáceis que a gente tem para fazer, né? Aquelas que são menos complexas. Essas tarefas a gente vai colocar entre uma janela, nas janelas entre um compromisso e outro. Quando a gente não tem muito tempo para se concentrar, ou então quando a gente está com a energia baixa, sabe? Quando a gente não está com aquela energia alta para fazer coisa que exija muita concentração. Então, é bom a gente poder ter uma lista com essas tarefas para, por exemplo, vamos supor que você foi a um banco. Tem uma lista de tarefas de coisas que você pode fazer na fila do banco. Ou você está no Uber. Lista de tarefas de coisas que você pode fazer no Uber. Fazer pagamentos, por exemplo. Fazer Pix. Essas coisas que não exigem muita concentração. Certo? Agora, olha só. Presta atenção nisso. No desespero, quando tudo é urgente, a ideia não é que as tarefas sejam urgentes, tá, gente? A ideia é que a gente tenha tempo e tenha tranquilidade para fazer as nossas tarefas, porque a gente está organizando a nossa gestão do tempo. Então, eu não estou dizendo nesse primeiro momento de organização. Eu estou tomando em consideração que as suas tarefas já estão organizadas, que as suas listas de tarefas estejam organizadas e que você está executando uma por uma. Só que aí surgem várias coisas ao mesmo tempo, bate aquele desespero. E aí, como é que a gente prioriza as tarefas que é para fazer?
né? O que a gente vai fazer para poder dizer o que é mais importante quando tudo é importante. Aí vale a gente aplicar a lei de Pareto, ou seja, executar os 20% das tarefas que vão nos trazer 80% dos resultados. É claro que essa é uma proporção um pouco arbitrária, né? Pareto descobriu que, basicamente, a nossa vida é regida por essa proporção de 80-20. 20%, por exemplo, da população mundial detém 80% da riqueza mundial. E por aí vai, uma série de coisas funciona nessa proporção de 80-20. Mas o que vale a gente aplicar é pegar aquele pouquinho de tarefa, aquelas 3 tarefas, 5 tarefas que vão trazer mais resultado para a gente, que vão trazer mais dinheiro, que vão ajudar mais pessoas no seu trabalho. É bom você utilizar isso quando você utilizar essa proporção, quando você está no desespero, mas é no desespero, tá, gente? Quando você realmente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Esse método de 3 a 5 tarefas, ele serve para a gente não se frustrar. Porque quando a gente tem uma lista muito maior do que isso para executar, num dia inteiro de trabalho, a gente acaba não tendo liberdade para os imprevistos. E a nossa vida é feita de imprevistos. A vida é feita muito mais de coisas que a gente não consegue controlar do que de coisas que a gente consegue planejar. Então, a gente tem que levar isso em consideração e saber que, se por um acaso surgirem imprevistos e a gente não conseguir terminar 20 tarefas, mas a gente conseguir terminar 5, o nosso cérebro não vai ficar frustrado. E a gente tem que fazer tudo para que o cérebro não fique frustrado, certo? Lembrando, todas essas tarefas têm que estar por escrito, porque sempre que a gente for interrompido por um imprevisto, a gente vai conseguir saber exatamente onde foi a interrupção e de onde a gente deve retomar na hora que a gente conseguir voltar para o nosso trabalho, certo? Estão gostando das dicas? Agora vamos passar para a execução. Quando a gente for sentar para trabalhar, né, a gente vai fazer mini blocos, dentro de um bloco de trabalho, a gente vai fazer mini blocos de trabalho focado. É o que a gente chama de Pomodoro. O que é o Pomodoro? São blocos de 25 minutos de trabalho profundo, sem nenhuma interrupção. Então, tira celular e conversa com as pessoas em volta para que ninguém te interrompa. E intercala nesses 25 minutos pausas de 5 minutos. Então, você faz trabalho de 25 minutos, pausa de 5 minutos. E ali você pode acessar as redes sociais, você pode dar atenção às demandas que vão surgindo por ali, né? As pessoas que estão ali te demandando. Então, gente, uma coisa fundamental quando a gente trabalha numa empresa é deixar muito claro para os nossos colegas, aqueles que interrompem sempre, né? Quem nunca? Sempre tem um colega que está sempre interrompendo, se tem alguém sendo treinado, está sempre ali demandando, né? Mas vamos deixar claro para essas pessoas quais são os nossos pomodoros. Galera, entrei no meu pomodoro. Então, ali a pessoa não vai poder te interromper. Dessa forma, eles vão saber que é um momento de trabalho focado. E então, a comunicação ela se torna indispensável para poder evitar todas as interferências externas que a gente tem, certo? Só que pior do que interferência externa, que são as pessoas, os barulhos e etc., são as interferências internas, ou seja, são as vozes da nossa cabeça, né? Nosso próprio cérebro, ele pensa sozinho. Então, para a gente poder calar essas vozes, a gente tem 2 soluções. Uma coisa é ter essa caixa de entrada que eu falei antes. Lembra quando eu falei, compra um caderno, divide em 2? No primeiro, a gente vai utilizar para fazer a nossa lista de projetos com as tarefas de cada projeto. Na primeira parte, a gente vai usar para fazer uma caixa de entrada, que nada mais é do que uma lista bagunçada mesmo, do jeito que vier na tua cabeça, de tarefas, de coisas a fazer que estão na sua cabeça te demandando. E elas vão vir sempre que você precisar se concentrar. Vai vir uma enxurrada de pensamentos. O que você vai fazer com esses pensamentos? Você vai anotar esses pensamentos. E para eles não ficarem interrompendo e para você poder processá-los com calma depois.
certo? Então, tenha sempre uma caixa de entrada, um espaço para anotar os pensamentos da forma como eles vêm. Você não processa no momento do trabalho focado. Você anota os pensamentos e depois você vai tirar um tempinho para poder processar tudo isso que você anotou. E aí, para ficar melhor, para arrematar mesmo essa parte dos pensamentos, eu te aconselho sempre tirar uns 15 minutinhos por dia. Eu faço isso de manhã, para poder despejar todos os pensamentos aleatórios e você poder ficar em paz o resto do dia. Então, usa sua caixa de entrada para poder despejar. Toda manhã eu faço isso, é libertador. Para quem tem problema de insônia, é muito bom fazer isso antes de dormir. Ou então no final do seu trabalho, né? É bom você desconectar uma horinha antes de dormir, para você poder dormir um pouco mais em paz. Mas no final do seu trabalho, tira um tempo para botar tudo que vem na tua cabeça, tudo que você tem que fazer amanhã, no papel, na sua caixa de entrada, para você poder não esquecer e poder dormir tranquilo, sabendo que todos os seus pensamentos estão num lugar seguro, que é a sua caixa de entrada. Agora, uma outra boa dica é meditar, né? Para a gente poder controlar esse fluxo de pensamento na nossa cabeça e ele não ficar esse barulho, essa confusão eternamente na nossa cabeça. Então, se você conseguir meditar 5 minutinhos, de 1 a 5 minutinhos todos os dias, você vai ver que é um exercício maravilhoso para você poder calar essas vozes da sua cabeça, certo? Então, com essas dicas, você vai ver que você vai produzir em 6 horas tudo que você leva 8 horas de trabalho por dia, né? Ou até mais. Às vezes, você vai, o seu trabalho acumulou, você tem que levar trabalho para casa, ou então tem que deixar para outro dia, e aí outro dia tem um monte de coisa para fazer e você não consegue fazer nada. Agora, um recadinho para os chefes, para as lideranças. A gente precisa deixar bem claro que, né, o fato de você ter um funcionário produtivo é mérito do funcionário. Não significa que, pelo fato deles serem produtivos, que eles mereçam trabalhar muito mais do que quem não é produtivo, né? A produtividade não significa também você fazer hora extra. As funções de cada funcionário, né, com a lista de tarefas, elas têm que ser bem especificadas no momento em que a contratação é feita. E aí, se a pessoa for evoluindo, e evoluindo essa lista de acordo com a evolução do funcionário. Mas a ideia não é deixar o seu funcionário sobrecarregado, com 1 milhão de coisas para fazer, que ele vai fazer mal feito, e muito menos fazer com que ele trabalhe muito mais, ou seja, você está punindo o seu funcionário por ele ser altamente produtivo, altamente performático. Então, não faça isso. Certo, gente? Então, vamos ficar por aqui. Eu acho que eu dei bastante dica hoje. Hoje foi bem denso. Caso você não tenha anotado, lembra que você pode assistir de novo no YouTube. Você pode assistir também pelo Spotify, para quem gosta do Spotify. Lá em podcast é Hora de Ter Tempo. É só você ir para lá. Não se esqueça de me adicionar no meu perfil no Instagram, @IsabelaFortunato, Isabela com S2Ls. Bota aí, patrão, Isabela Fortunato. Olha, e não se esquece que logo em seguida daqui a gente vai ter o segundo programa do Mulher de 40, em que a gente discute os problemas e soluções de uma mulher de 40 ou de mais de 40 anos. Então não perca, eu te agradeço muitíssimo pela sua audiência e lembra que não acaba aqui, né? Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.